eles cumpriram todas as metas, se desenvolvendo em ritmo de trem-bala do século XXI. Vamos à ideia básica, pelo menos. Boa noite do corredor de Gansu, da China profunda. Às 11 da noite, depois de mais um dia absolutamente demente. Bom, para eu conseguir conversar com vocês, eu vou tomar leite fresco, local, excelente, praticamente tão bom quanto na Normandia. Bom, eu teria que ficar 5 horas para tentar explicar para vocês a vida que eu estou vivendo nos últimos dias, que é inexplicável. Bom, vamos tentar a versão mais curta. Eu estou retraçando as antigas rotas da seda. Pela primeira vez em 10 anos, mais ou menos. Eu fiz essa viagem, eu vim ao oeste da China 4 vezes. Na maior parte no final dos anos 90 e na década dos 2000. E essa vez deveria ter sido, foi interrompida pelo Covid. Eu queria ter feito essa viagem em 2020 por causa do Covid e depois das rebarbas do Covid na China, a hora certa para fazer essa viagem agora, por uma série gigantesca de razões. A principal é a conexão de ver a China profunda e ver o oeste da China logo depois da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, que foi algo absolutamente extraordinário. E depois da parada em Pequim, o encontro de Putin com Xi, e essa afirmação da China em 2025, 10 anos depois de quando eles promulgaram o projeto Made in China 2025, que é chegar ao topo de 10 nichos de alta tecnologia em 10 anos, e eles chegaram, eles já estão no topo em 8. Faltam apenas mais dois, eles estão chegando ao topo. Então, colocar tudo isso na perspectiva histórica dos últimos 10 anos, da presidência a Xi, que começou em 2012, do lançamento das novas rotas da seda, que foi em 2013, e isso tem o, o depositário principal dos investimentos das novas rotas da seda, o centro e o oeste da China, onde eu estou justamente agora. Então, fazer essa viagem com a perspectiva histórica, além, evidentemente, de retraçar as antigas rotas da seda, que é uma espécie de carnaval ambulante giratório do leste da China, atravessando a China até o oeste, depois até a Ásia Central, os stands da Ásia Central e a Pérsia, chegando ao leste do Mediterrâneo, é absolutamente incomparável. Bom, para vocês terem uma ideia de onde eu estou, acho que é fundamental, porque a maioria de vocês não vai ter ideia nenhuma. Então, vamos à ideia básica, pelo menos. Então, esse é dos meus livros, uma, da bibliografia chinesa, é um dos melhores. Os mapas não são extraordinários, mas eles pelo menos vão dar uma ideia para vocês de onde a gente está. Bom, super importante. Aqui é a muralha da China. Aqui é o deserto de Gobi. Eu estou aqui em Lanzhou, que é na província de Gansu. Aqui do lado, vocês vão ver, é o corredor de Gansu, super importante. É a conexão fundamental do leste da China com o que eles chamam de as regiões do oeste, que é basicamente a China coligada com a Ásia Central. Aqui estão os três, os vizinhos da Ásia Central que têm fronteiras com a China. Ontem eu estava no deserto, literalmente. Eu estava no sul do Gobi, literalmente. Foi uma viagem absolutamente extraordinária, porque eu queria ver o Passo de Jade.
O Passo de Jade era o grande passo durante as rotas da seda. E, na verdade, desde a dinastia Han no século II antes de Cristo, que quando teria sido o início original das rotas da seda. E tudo isso é extremamente vago, está sendo disputado por scholars até hoje. O Passo de Jade é aqui. Yumenguan. É aqui, é onde eu estava ontem, no sul do Gobi. E eu fui ver o Passo de Jade. Aí eu voltei para Dunhuang. Dunhuang aqui é o grande centro budista das rotas da seda a partir do início da dinastia Tang, a partir do século VII, incluindo a figura extraordinária talvez ele seja o meu grande ídolo histórico, é um monge peregrino, Xuanzang. Xuanzang, ele saiu de Chang'an, ou seja, Xi'an, que é onde eu estava antes, a ex-capital imperial Chang'an, e no início da dinastia Tang, o Xuanzang ele saiu daqui e ele fez um loop absolutamente alucinante pelo oeste da China, pela Ásia Central e desceu, atravessando o Himalaia, desceu para a Índia, porque ele foi buscar manuscritos budistas que ele depois trouxe de volta para Chang'an, para a corte imperial e os traduziu. Ele é um dos grandes heróis nacionais da história milenar chinesa e um dos grandes peregrinos heróicos da história da humanidade, na verdade. Eu falo do Xuanzang num livrinho que eu publiquei em 2015. O livrinho chamava-se 2030. E a segunda parte do livrinho é contando a história do monge Xuanzang, que eu conto para o meu neto, que na época ainda não tinha nascido. Ele nasceu em 2015. Eu escrevi o livro antes dele nascer, dedicado a ele, como uma carta. E passando essa imagem do monge peregrino como um modelo a ser seguido e a ser estudado. Bom, aqui onde eu estou agora, Lanjo, e foi uma loucura, porque eu tive que fazer uma volta de trem bala, não os de ponta. Eu peguei um trem bala hoje de médio alcance, aqueles que vão no máximo a 200 quilômetros por hora. Os principais vão a 350, quase 400. Porque onde eu estava em Do Huang, eu fiz um erro de logística, na verdade. Não tem trem-bala direto de Dunhuang para onde eu estou indo na sequência, que é o Xinjiang, é aqui em cima, embaixo das montanhas de Tian Shan. Ontem eu estava do lado das montanhas de Altunshan. E voltando pelo trem-bala médio, digamos, de Dunhuang para cá, para Lanzhou, a gente passa por uma parte, digamos, as fraldas da cordilheira de Altunshan. E, claro, o que os chineses fizeram? Eles construíram milhões de túneis atravessando as montanhas. Então, tem um trecho da ferrovia onde a gente atravessa pelo menos 30 túneis no meio das montanhas. Bom, então, aí daqui, onde eu estou hoje, é uma cidade chinesa de porte médio, tem 3 milhões de habitantes, não é entre as principais, evidentemente, mas é muito importante para essa região ocidental inteira, porque ela é centrada em indústria pesada e em petroquímica, e é um centro industrial extremamente importante que irradia empregos e trabalho para tudo aqui que está em volta. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma viagem de 7 horas e meia, mais ou menos, a 200 quilômetros por hora, em média. Tudo você passa por deserto, você passa por campos,
lindíssimos, esverdeados, com rebanho pastando as montanhas ao fundo, de cair o queixo, maravilhoso. Você passa por zonas industriais enormes. E o que que você vê em tudo isso? A China completamente eletrificada. Tem tsunamis de painéis solares através de todo o oeste. Tem armadas de, como é que chama? Aquelas esteiras eólicas também. Ou seja, em termos de energia, é a energia total de um país em desenvolvimento a todo vapor. E isso você vê da janela do seu trem-bala. Inclusive parando nas estações. Esse é um trem mais lento porque ele para em diversas estações. Então é muito legal. Você vê a população inteira do Ocidente entrando e saindo. Maravilhoso. Mais de 10 estações. É sensacional. É só essa pequena viagem em si, de 7 horas e meia, é um componente antropológico, sociológico extraordinário. E as pessoas extremamente gentis, co- especialmente no Oeste, né? Eles ainda consideram exótico ver um estrangeiro sozinho. Eu viajo só, como eu costumo viajar, a maior parte das minhas viagens só. E eu sou motivo de curiosidade em vários lugares, mesmo nessa China onde todo mundo tem um smartphone entre os melhores do mundo, onde tudo está eletrificado, onde a, a organização das estações de trem, por exemplo, você entra com sua identidade chinesa, não tem ticket. Você busca o seu ticket eletrônico, você tem um QR Code e você entra com a sua identidade chinesa que faz a ligação com o QR Code. Nós, estrangeiros, a gente mostra o passaporte e o passaporte faz reconhecência facial. Ou seja, o número do passaporte que você usou para comprar o ticket com reconhecimento facial e aí você entra. Pontualidade absolutamente extrema. Oferta gastronômica dentro do tem de tudo. Pontualidade extrema. Silêncio. Mesmo porque todo mundo lá dentro é, claro, eventualmente falando nos seus telefones. E a miscigenação racial. Você vê Ruiz, Weis, como se pronuncia em mandarim, muçulmanos chineses, mongóis, tibetanos, kirguizes, cazaques, não só chineses Han, ou seja, todas as, digamos, 50 e poucas minorias, evidentemente. E todas as cidades que você para no meio são mini centros industriais extremamente potentes. Por exemplo, Dunhuang, onde eu estava, eu fui justamente voltei por causa das cavernas Mogal, que são as maiores cavernas, são as cavernas mais extraordinárias de arte budista, que preservam arte budista desde o século VI. E uma cidade moderníssima, é uma cidade pequenininha que vive de um turismo praticamente interno e da Ásia Central e do sul da Ásia e de budistas do mundo inteiro, evidentemente, que, que vão visitar uma das comparado com o Jokang no Tibete, com Borobudur em Java, com Angkor Wat no Camboja, uma das mecas absolutas do budismo no mundo inteiro. E é uma cidade lindíssima, sofisticadíssima. Primeiros índice de sofisticação, está cheio de livrarias, e as livrarias são fantásticas. O, a tradição de cultivo de artes visuais, de artes gráficas e cerâmicas, pinturas, iluminuras, caligrafias ainda extremamente desenvolvida, muito bom gosto. E aí 7 horas e meia, você está aqui do lado de um centro industrial de power pesado mesmo. Então você vendo todo esse espectro.
A eletrificação, que inclui, evidentemente, os trens-bala, indo e voltando o tempo todo. Desde os médios até amanhã eu vou pegar um dos rápidos, como o Pequim-Tianjin, que são entre os mais rápidos, ou o que atravessa de Hong Kong para Guangzhou. É quando você sente na prática e em movimento o poder da China em desenvolvimento e como esses últimos 10 anos, desde o Made in China 2025, como eles cumpriram todas as metas e já estão ultrapassando as metas. É, é, claro, é imersão total. Uma viagem como essa tem que ser feita em imersão total em todos os sentidos, né? Cultural, antropológico, sociológico, geopolítico, geoeconômico, gastronômico, artístico. Ah, E, bom, eu parei de seguir o resto do mundo há vários dias. E quando você está aqui, você não tem nem interesse de ver o resto do mundo. Além do que, quando você está na China profunda, especialmente, o Ocidente não existe. Nada. Não existe. Não só você tem que coordenar a logística dessa viagem, por exemplo, não é tá cheio de grupos de turistas, por exemplo. Ah, Quando você viaja sozinho, você tem que fazer o management da logística toda você mesmo e improvisar. Por exemplo, para ir para o deserto, eu achava que eu poderia ir para o deserto sem problemas. Não, porque eles queriam o hotel chinês onde eu estava, onde todo mundo só falava chinês, eles queriam me colocar num tour bus. Eu falei, não, mas eu quero ir sozinho. Muito complicado. O que que eu fiz? Eu convenci uma das garotas sensacionais a chamar um táxi, que ela conhecia. E eu propus para o táxi: olha, você me leva, eu quero ir aqui, 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 nesses pontos e me traz de volta. Eu combinei um preço com ele e ele adorou. E a gente ficou junto. Eu fui para o deserto de táxi, literalmente, das 8 da manhã às 10 da noite. Mas que é o melhor jeito de você ver os detalhes, como os taxistas vivem, onde eles param, onde eles comem. Eles te facilitam as entradas em todos os lugares. Aí quando você chega, por exemplo, no deserto, para visitar, uma das partes do. Na verdade, o Passo de Jade fica dentro de um parque nacional. Então você é obrigado a entrar no ônibus do Parque Nacional. Então entra este que vos fala sozinho, todo mundo olhando, quem é esse cara? Só chineses, e a gente faz um circuito dentro do deserto. Bom, tudo isso é extraordinário. Bom, em termos de gastronomia, nem se fala. O mercado noturno de Dunhuang, por exemplo, que é uma cidade pequena, é um mercado noturno gastronômico que deixa qualquer grande cidade europeia ca- caindo pela calçada. Impressionante. Tem não só especialidade, e especialidades locais que você só tem em Don Juan. Por exemplo, eu experimentei um hambúrguer chinês que eles só fazem nessa. E é uma invenção dos Ruis, dos muçulmanos chineses. E os dumplings, os raviolinhos de Dunhuang são bem diferentes dos raviolis, por exemplo, de Pequim ou de Xangai. Bom, aí você chega aqui em Lanzhou, onde é business. Por exemplo, a última parte do trem eram praticamente só businessmen. Então, eu senti na epiderme, na sua frente, o poder da China em movimento é uma experiência extremamente impressionante. E daqui eu estou indo para realmente para a barra pesada dessa viagem, que é voltar ao Xinjiang, depois de também há mais de 10 anos e ver o Xinjiang hoje, o oeste desenvolvido. Já deu para ver na província de Gansu, onde eu estou agora, esse desenvolvimento do oeste na prática. Industrial, petroquímica, energia. Você sente um país de classe média
estabelecida. As pessoas estão muito mais bem vestidas do que anos atrás. Todas têm o seu equipamento, várias delas têm o Huawei Folding, né, em página, que vira uma página, desculpe, não me ocorre em português, esqueci. Desdobra em duas telas. Um, Viajando, muitos não só business, mas a turismo, famílias inteiras. Por exemplo, em Duhuang, muitas famílias de outras províncias chinesas estão fazendo turismo interno. Nunca tinham ido para o oeste. Em vários casos, era a primeira vez deles no oeste. Duhuang já é o oeste da China, literalmente. Então, tudo isso te dá a medida de um país de classe média definido oficialmente, primeira vez pelo Deng Xiaoping, ainda durante as reformas dos anos 90 e depois pelo presidente Xi Jinping, é um país moderadamente próspero. E você vê uma classe média moderadamente próxima. Tudo isso que eu estou falando para vocês, de uma certa maneira, está refletido esse é o último livro do Xi Jinping publicado e traduzido em inglês 2 anos atrás. É o último oficial, onde ele fala do processo de modernização da China, não entrando em tantos detalhes, evidentemente, as grandes ideias, mas fundamentalmente o que foi proposto diretamente por ele mesmo, Xi Jinping, na cúpula de Tianjin. Nossa, foi ontem, literalmente, foi 2 semanas atrás, literalmente ontem, a governança global, que foi o grande tema dessa cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. E a governança global é um plano para o sul global, especialmente para a Ásia e para a África serem melhores representadas, inclui a América Latina também, serem melhores representadas nas instituições internacionais. Os chineses sabem perfeitamente que o Ocidente jamais vai permitir que o Sul global como inteiro, ou a maioria global, seja representada como deve nas instituições que hoje reproduzem o sistema vigente ao final da Segunda Guerra Mundial. A gente ainda está vivendo o sistema de 1945. Então, a governança global propõe a primazia da lei internacional, que é o que a gente vê desrespeitado todo dia, especialmente por aquele culto da morte no oeste da Ásia. Vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Respeito à ordem internacional, verdadeiro multilateralismo, que é a questão da soberania e da soberania dos partners do Sul Global, todos serem respeitados como países soberanos, com uma participação equânime nas decisões que afetam a comunidade internacional. E não ter duplo jogo. O duplo jogo sempre favorece, evidentemente, o império do caos. E essa participação equânime e soberana do sul global no processo de decisão. O que os chineses estão fazendo? Então, eles estão tentando, da maneira chinesa, extremamente sofisticada, que não uma estratégia de ataque, uma mudança total de paradigma da lógica hegemônica. Esse é o nosso título, na verdade. A China está empenhada em todos os setores, desde a liderança, Xi Jinping, o Politburo, as decisões, até a organização da sociedade, como funciona a vida cotidiana, em uma mudança de paradigma da lógica hegemônica e inspirar o Sul global nessa mudança de paradigma. Então, digamos que esse conceito de governança global, ele é
ele podia ser comparado como um compasso filosófico. É o compasso filosófico gerindo essas modificações. E na prática, os chineses vão avançando essas instituições multilaterais importantíssimas, como os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, onde a China é um dos personagens principais, e estabelecendo as suas próprias versões de instituições multilaterais que podem ser úteis para o Sul global. Por exemplo, o, o Asian International Investment Bank, o Banco Internacional de Investimento da Ásia, o AIIB, o novo Banco dos BRICS, o NDB, o New Development Bank, o Banco dos BRICS, sediado em Xangai, presidido pela presidente Dilma Rousseff. E o que começou tudo isso em 2013, há 12 anos atrás, as novas rotas da seda, onde a gente está agora, que é um projeto de desenvolvimento e de comércio, de integração da China, dentro da China, com a China do Leste integrando-se ainda mais com a China do Oeste, que é onde a gente está agora, passando do leste para o oeste, com os vizinhos da Ásia Central, os vizinhos do lado do Xinjiang, o Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão e Uzbequistão, e atravessando a Ásia Central até a Pérsia, e aí a gente volta às ligações históricas da Rota da Seda entre a China e a Pérsia, e chegando ao Mediterrâneo Oriental e, dependendo do interesse deles, continua, evidentemente, os trens cargueiros continuam saindo daqui do leste da China e chegando à Europa, as novas rotas da seda atravessando a Eurásia e chegando à sua península ocidental, também conhecida como Europa. Então, essa coordenação, essa ligação do que a China conseguiu fazer dentro do seu território nacional, interligando, eletrificando, desenvolvendo comércio entre as suas regiões, e é um processo de solidificação interna que está chegando nos vizinhos da Ásia Central, e a interligação com o Irã, e a interligação com a Rússia, toda essa interligação da Eurásia, você observar isso em loco, na verdade, esse é o meu trabalho nos últimos 20 anos, basicamente, especialmente nos últimos 15 anos. É extraordinário, você estar vivendo o, no centro da transformação histórica do século XXI. E não é por acaso que no outro lado do Atlântico, eles estão cada vez mais desesperados. Mas como eu estava dizendo para vocês, quando você está, especialmente nessa encruzilhada entre leste da China e oeste da China, entrando na China profunda, o Ocidente não existe. Você vê ecos, por exemplo, da Ásia. Então, por exemplo, quando eu estava visitando as grutas, as grutas Mogal em Do Huang, você só pode fazer essa visita com um guia. E nós por exemplo, eles juntam os estrangeiros num pequeno grupo e um guia entre os melhores que eles têm, fluente em inglês. Então nós tivemos muita sorte. Eu fui alocado a um grupo de hindus da Malásia. A primeira viagem deles nas novas rotas da seda. Estavam absolutamente deslumbrados, especialmente pelas antigas influências hindus que depois se transliteraram para o budismo e depois se espalharam pelo oeste da China. E a nossa guia era uma PhD de História que estudou na Universidade de Dunhuang, está fazendo um mestrado em Arqueologia, brilhante,
Helen, o nome em inglês dela, traduzido, ela se apresentou como Helen. Sensacional. E explicando para nós, na prática, os desenvolvimentos da arte dentro das cavernas Mogal, que ficaram esquecidas pela história durante séculos. Elas foram redescobertas pelos europeus no final do século XIX, começo do século XX. E, bom, evidentemente, dois desses viajantes que redescobriram Mogal roubaram muita coisa de Mogal. O húngaro-britânico Aurel Stein e o francês Paul Pelliot. Bom, muita gente pode dizer que eles ajudaram a preservar muitas das riquezas que agora estão em museus e em coleções do Ocidente. Os chineses não veem dessa maneira. E o esforço agora, especialmente da Academia de Dunhuang, e depois eu tive uma conversa com Helen, ela estava me explicando como funciona a Academia de Dunhuang, que é um projeto de conservação cultural extremamente sofisticado e de preservação da riqueza cultural, não só das cavernas de Mogal, mas de outras cavernas budistas ilustradas com pinturas, afrescos e desenhos em outras partes da província de Gansu. E a China, pelo menos, eles recuperaram muitos documentos do Ocidente que tinham sido roubados, não todos, evidentemente. Muitos deles estão, por exemplo, no British Museum. Por exemplo, o primeiro livro que se conhece na história, que é da segunda metade do século IX, veio de Mogal, ele está no British Museum. O British Museum jamais vai devolver isso para a China. Bom, então, eu tentei dar para vocês um mínimo às 11h30 da noite. E amanhã eu tenho um longo trem-bala saindo daqui de Lanzhou até chegar ao Xinjiang. E essa imersão total, quando você está numa viagem como essa, né? Mas essa conversa vai continuar porque não só eu tenho um projeto de livro extremamente ambicioso, que é unindo as rotas da seda históricas com as novas rotas da seda do século XXI, mas é preciso estar revisitando internamente essas regiões chinesas para ver como o processo de desenvolvimento da China está cada vez numa velocidade cada vez mais alucinante. E é muito impressionante você ver isso no microcosmo, não só no macrocosmo, ah, nas grandes cúpulas, nos discursos de Xi Jinping, etc., mas no microcosmo, no dia a dia, você pulando de uma cidadezinha a outra pelo high speed rail, no meio de uma província na encruzilhada entre o leste e o oeste. Bom, muito obrigado a vocês todos. Desculpe resumir tudo isso em meia hora, não é fácil. Eu ainda nem escrevi, não tive nem tempo de sentar e escrever sobre essa viagem. Isso vai ser mais tarde. Eu não consegui mandar fotos, porque as fotos que eu estou tirando com o meu melhor telefone de melhor resolução, e como eu uso VPN, não passa. As que eu tiro com o meu Huawei antigo, dá para passar ainda. Então tem um problema logístico de como você usar e como você passar informação. Por exemplo, eu estou falando com vocês de um hotel usando o VPN. A sorte é que o Wi-Fi do hotel está casando com o VPN. Não sempre isso acontece e você fica no meio da estrada, literalmente. Bom, até a semana que vem. A semana que vem vai ser ainda mais hardcore, porque a semana que vem nós vamos estar no Xinjiang. E eu não sei como e quando, por quê, de que maneira eu vou arrumar uma janelinha para a gente poder ter uma conversa na semana que vem, diretamente do
faroeste da China, literalmente, mas o faroeste se desenvolvendo em ritmo de trem-bala do século XXI. Muito obrigado a vocês todos e de Lanzhou, na província de Gansu, oeste, quase oeste da China, não mais leste, oeste da China. Até a semana que vem. Tchau, tchau.